Agora são 8 horas e mais 17 minutos, 8h17, estamos apresentando o Conexão 98, que segue cumprindo o seu papel na democracia e dando espaço para os nossos pré-candidatos à Prefeitura de Teófilo Otoni. Vários deles já passaram por aqui. Edson Soares, Eduardo Tumich, Bruno Ballarini, enfim, vários outros candidatos. Hoje é a vez do Felipe Costa, que é presidente da Câmara Municipal, pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni. Amanhã vamos receber o Paulo Henrique Coimbra. Na sexta-feira teremos o Dr. Cícero Santana. No dia 4 tem Roque Saldanha, que também é pré-candidato e está aqui agendado conosco também a sua entrevista do Roque Saldanha, dia 4 de agosto. E nós vamos atendendo a todos esses pré-candidatos para que cada um possa apresentar a sua proposta, possa falar a respeito do que pensa para o futuro de Teófilo Otoni. E nós não podemos discriminar ninguém, até porque a democracia é isso, é direitos, né, para todos. E da mesma forma que a gente recebe o Felipe Costa, que nós recebemos o Eduardo Tumich, o Edson Soares, nós vamos receber o Daniel Sucupira, o Roque Saldanha, o Dr. Cícero Santana, todos os pré-candidatos, até que haja a definição de quem de fato vai concorrer. Felipe Costa, bom dia, bem-vindo aqui ao Conexão 98. Primeiro, eu gostaria que você explicasse pra gente por que decidiu colocar o nome à apreciação da população, desta vez como pré-candidato a prefeito e não a reeleição de vereador. Bom dia, Vanilson, bom dia, amigos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, por eu entender que estou preparado para assumir a administração do município, em decorrência do trabalho que nós tivemos na Câmara Municipal, onde nós estabelecemos metas e estamos conseguindo cumpri-las na medida do possível. Algumas, infelizmente, não estamos conseguindo atender em decorrência da pandemia, como o concurso público, que após 27 anos, né? Mas se Deus permitir, em dezembro nós teremos a prova. Conseguimos, de certa forma, equilibrar as contas públicas diante de um cenário financeiro crítico que nós estávamos enfrentando, com retirada de repasse, com restos a pagar que foram deixados. Então, nós enfrentamos desafios, conseguimos contornar essa situação e eu me sinto preparado realmente, tecnicamente e politicamente também, para poder estar assumindo a nossa cidade e estar trabalhando com demais instituições, mesmo porque o nosso município está precisando de gestor, de um administrador, de um gerente e não de um politiqueiro à frente do Poder Executivo Municipal. Felipe, gostaria que você falasse para mim qual que é a avaliação que você faz do cenário político, do cenário econômico, diante dessa pandemia da Covid-19, especificamente aqui no município de Teófilo Otoni. A questão da Covid, ela nos pegou de mãos atadas, né, Vanilson? Isso demonstrou uma falta de planejamento muito grande no sistema municipal de saúde e administrativamente falando também. Essa falta de planejamento há longos anos, ela foi crucial para que hoje nós concretizássemos esse colapso na saúde pública, que não é apenas agora, isso vem há muito tempo. Então a falta de diálogo por conta do Poder Executivo, a falta de oportunizar a participação de demais instituições e pessoas que realmente são capazes para estar assumindo à frente dos trabalhos, isso ensejou nessa contaminação gigantesca que estamos tendo, nessa precariedade na prestação assistencial à saúde. Então, pessoas que realmente não têm perfil, como a própria secretária de saúde, que ao meu ver não tem um perfil necessário, a experiência necessária para estar assumindo toda essa dinâmica nos trabalhos. Então, essa falta de perfil, falta de planejamento, essa falta de visão regional, ela infelizmente desencadeou umas ações negativas que realmente não mostraram resultado. A nossa economia, ela foi fortemente penalizada, tomaram decisões equivocadas, quando tomaram decisões demoraram a tomar e por fim o prefeito lavou as mãos e, aderindo ao Minas Consciente, lavou as mãos e passou a tomada de decisões para as mãos do governo do estado e agora está focado realmente num outro plano. Então hoje o nosso município sofre, é um município que tem um perfil essencialmente comercial. A nossa maior geração de emprego e de renda está vinculada ao comércio, que infelizmente sofreu
robustamente pela falta de organização e de estratégia por conta do Poder Executivo. Bom, duas perguntas para que o senhor possa esclarecer melhor aí o que disse. O senhor disse que o prefeito está focado em outra coisa. Eu gostaria que o senhor esclarecesse que outra coisa é essa que ele está focado na visão do senhor, que não a pandemia, que é o assunto mais grave do momento. E gostaria que o senhor nos dissesse o que teria feito de diferente, então, já que considera que as ações do poder público não contribuíram para o enfrentamento correto da Covid-19. O que o senhor teria feito de diferente? Qual que seria a sua posição diante dessa situação? O outro projeto que eu digo é um projeto essencialmente político de reeleição que o prefeito está imbuído. Isso está claro e notório diante das ações que vêm sendo tomadas no município. E o que eu teria feito diferente seria realmente participar em instituições, participar os demais municípios, buscar experiências e pessoas capacitadas até fora de Teófilo Otoni para poder estar tomando a frente, como o prefeito de BH fez, inclusive, contratando pessoas de peso no sistema de saúde do país e que realmente tiveram uma vivência no que diz respeito à crise no sistema de saúde. Somente após a fiscalização que eu, o vereador Gabriel Guzmão, o vereador Paulo Marreco fizemos a algumas instituições hospitalares, que foi repassado recurso público, subvenção de R$1 milhão para o Bom Samaritano e Raimundo Gobira, não estavam sanitizando os hospitais, não sanitizam os PSFs, as unidades básicas de saúde, não houve capacitação para os agentes comunitários de saúde. A compra de EPIs, ao invés de estar fazendo via consórcio intermunicipal de saúde, que é muito menos burocrático, tira esse peso do executivo e consegue comprar um número maior e mais barato. Comprou individualmente, demorou a chegar. Então essa falta de planejamento, vou chamar a Câmara, eu nunca participei de discussões sobre as ações que seriam implementadas no nosso município. Eu sempre participei de um comitê geral, onde apenas eram informadas as ações que iriam ser implementadas. Então, ou seja, vocês não tinham poder de opinião? Nenhum poder de opinião, não tínhamos condições de discussão, de discutir as ações a serem implementadas. Nós trabalharíamos, isso aí foi até uma proposta que eu fiz, trabalhar com o setor rural, buscando melhorar o nosso agronegócio, fazer a aquisição da parte da produção dos agricultores familiares, daria mais respaldo a essas pessoas, permissionários de serviço público, que ficam vendendo frutas, verduras, o pessoal das feiras livres. Então, realmente, nós daremos um novo direcionamento, compartilharíamos responsabilidades, porque a prefeitura ela não é um fim em si mesmo. Então, nós não podemos permitir que, às vezes, a vaidade, a centralização coloque o nosso município, a nossa população em um risco tremendo como está. O vereador e pré-candidato Felipe Costa, eu gostaria de saber, depois do intervalo comercial, vou fazer uma pausa aqui agora, o senhor chegando à prefeitura, o que faria de diferente para a recuperação, para a retomada da economia, que logicamente está muito abalada em decorrência da Covid-19, e quais seriam as suas propostas para as outras áreas, em especial para a área da saúde, onde temos um colapso, não por conta de pandemia, mas um problema histórico e crônico, da falta de leitos hospitalares, exames que demoram meses e até anos para serem liberados, enfim, um sofrimento grande para a população de baixa renda, principalmente, que depende do sistema público de saúde. Voltamos já com estes e outros questionamentos. 8h32, o Marcelo Gesso nos pergunta aqui ao pré-candidato e vereador, presidente da Câmara, o que o senhor está fazendo para ajudar o município, principalmente nessa questão de enfrentamento aí à Covid? Ei, Marcelo, bom dia, prazer falar com você, pessoa muito bacana, Marcelo, grande profissional. Nós fizemos desde o início, Marcelo, nós buscamos, eu estendi a bandeira branca para o prefeito, todos sabem que nós temos um distanciamento político muito grande e o meu objetivo era realmente afastar qualquer divergência política em prol do nosso município, mas infelizmente não fomos oportunizados de estar participando. Nós fizemos inúmeras reuniões com setores empresariais da cidade, a fim de buscar soluções e instrumentos para poder fortalecer a nossa economia e não deixar que houvesse um colapso também na economia municipal. Nós conseguimos emendas parlamentares com deputados e senadores, inclusive foi creditado na conta da prefeitura no mês passado uma emenda de R$500 mil
que nós conseguimos com o senador Carlos Viana para o enfrentamento da saúde, conseguimos com o deputado estadual Coronel Sandro também um aporte de recursos. Todos os vereadores realmente trabalharam muito nesse sentido. Então nós fizemos inúmeras discussões, não houve em nenhum momento travamento de pautas em reuniões da Câmara com a finalidade de prejudicar o andamento dos trabalhos do Poder Executivo. Sempre nós nos propomos a estar ao lado e fazer aquilo que realmente a população espera. Então nós tentamos, dentro das nossas limitações, nós fizemos o possível, conseguimos recurso público, estamos fiscalizando e fiscalizando mesmo, né? Só que nós encontramos algumas barreiras legais e uma burocracia muito grande para poder oferecer uma transparência maior para a população no que diz respeito a acesso de dados, acesso à informação. A mesma dificuldade que a população tem, nós também temos. E aí a nossa via é acionar o Ministério Público, Procuradoria Geral de Justiça, para a gente poder alcançar esse nosso objetivo. Mas, no geral, nós conseguimos realmente desenvolver um bom trabalho. Ismael Omar, ele quer saber do senhor qual seria o seu projeto relativo aos mototaxistas e ao setor de transporte em geral aqui para Teófilo Otoni. Nós votamos um projeto de lei de autoria do vereador Gabriel Guzmão, muito importante para contemplar essa classe que é esquecida. São em torno de 430 mototaxistas credenciados no município de Teófilo Otoni, que falta realmente estrutura de trabalho. Eles pagam a taxa anual, pagam ISS, QN, e esse recurso ele poderia ser revertido para estruturar, de certa forma, os seus pontos de mototaxistas, como pintura, numeração, né? Alguns lugares poderiam ter pontos cobertos para os mototaxistas. O custo de reciclagem que eles têm que fazer de 5 em 5 anos, esse recurso, essa taxa que eles pagam, poderia ser utilizado para o custeio desses custos de reciclagem. Então, a questão do departamento de trânsito, ao nosso entender, algumas pessoas me questionaram: Felipe, o que você acha da Guarda Municipal? Pode ser uma política pública a médio e longo prazo, porque o custo é muito alto, precisa ter uma estrutura muito grande, né? Constituir primeiro uma autarquia pública, então precisa de um pessoal grande, precisa de armamento, fardamento, viaturas, e realmente eu acredito que está um pouco longe da nossa realidade atual. Então eu acredito que a volta do Teotrans, ou então a reestruturação do Departamento de Trânsito, com a nova metodologia de trabalho, eu acho que seria mais viável inicialmente para o nosso município, e tem também a possibilidade de fortalecer o convênio com a Polícia Militar, mas infelizmente a Polícia Militar não tem o efetivo suficiente para poder atender toda essa demanda. O José Maria Alves faz aqui a seguinte indagação: a atual gestão parcelou os repasses patronais do nosso sistema de aposentadoria, parcelou em 3 e 7 meses mais de 35 milhões de reais e simplesmente colocou uma diretoria que reza a mesma cartilha do executivo, segundo a empresa que faz consultoria para a Cisprev. Se continuar assim, nos próximos anos não terá dinheiro para pagar os aposentados. O que o senhor, como prefeito, pensa em fazer em relação ao Cisprev? Já que o Cisprev tem que ser independente, né? É o sistema previdenciário do servidor público. Embora o Cisprev seja uma instituição pública, mas a sua dinâmica e a sua estrutura, ela tem que pertencer ao servidor público. Nós sempre estivemos ao lado do servidor efetivo, principalmente nas questões do Cisprev, e aqui eu quero ressaltar a importância do trabalho do vereador Assis da Prefeitura, que é muito incisivo nas suas propostas e muito justo naquilo que realmente precisa. O Cisprev é necessário, o Cisprev ser independente, autônomo, onde os servidores controlarão. Se Deus permitir que cheguemos à Prefeitura, a nossa ideia é implementar uma auditoria robusta, consistente, e entregar nas mãos dos servidores, promover o concurso público do Cisprev, colocar em execução o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, mas o prefeito entrou com a ADIM, onde a constituição da diretoria do Cisprev fosse determinada por eleição, e que os cargos do Cisprev também que sejam por indicação dos servidores. Nós estamos lógico, atendendo critérios de competência, de perfil, de qualidade, de qualificação, etc.
mas eu acredito que os servidores eles têm que cuidar da sua previdência e da instituição que regulamenta isso. Bom, e para o setor econômico, para reativar a economia, para reaquecer a economia aqui do município, e uma coisa que nós temos um problema extremamente grave, atrair empresas, gerar empregos para a nossa população, principalmente para os nossos jovens. O senhor teria algum projeto nesse sentido, candidato? Nós temos, Vanilson, a situação da economia de Teoflotone passa por alguns critérios. Primeiro, uma reestruturação administrativa na prefeitura, fazendo com que uma redução de governo, um processo de desburocratização da máquina pública, a fim de que o município ele tenha poder de investimento nessas áreas. Outra questão que nós temos que tratar são os arranjos produtivos locais, e nós temos aqui setores que mexem com mel, cachaça, queijo, a Lajinha, que é uma potência muito grande de plantas, mudas, Itamunheque, Poton, Cedro, que tem uma produção fenomenal de frutas, Santaninha, Alto São Jacinto, que tem uma produção muito grande em hortaliças. Então, se nós incentivarmos a implementação de cooperativas no nosso município, se nós incentivarmos para que esses agricultores familiares, eles constituem o MEI, que é o microempreendedor individual, porque tem um tratamento diferenciado, jurídico e econômico, inclusive, na abertura de crédito, nós conseguiremos fomentar esse segmento, gerar mais emprego, gerar renda, fazer parcerias, por exemplo, com o Senar, que é do Sistema S, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para proporcionar cursos de capacitação a esses pequenos produtores, a fim de melhorar e qualificar a mão de obra. No que diz respeito à área tecnológica, eu acredito que hoje é uma demanda muito grande que tem em Teoflotone, pouca mão de obra que temos. Então há uma necessidade de nós criarmos um programa de tecnologia efetiva, em parceria com instituições e com empresas privadas. Não tem como a prefeitura ser um fim em si mesmo. Temos que trabalhar com demais instituições. Então, promover cursos de capacitação e cursos de especialização mesmo na área tecnológica. Em Teoflotone nós temos mais de 300 oficinas mecânicas, Vanilson. Aí quando fala, Felipe, traz empresas de fora, indústrias, fábricas, nós não temos uma mão de obra qualificada para a área industrial. Então poderia se fazer um convênio com o Senai, por exemplo, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para proporcionar aos jovens capacitação e qualificação na área industrial, para que dentro de uma oficina, que eles geralmente, um jovem de 17, 18 anos, primeiro emprego na oficina, muitas vezes, principalmente jovens de família carente. Então, se tiver uma qualificação, daqui 2, 3 anos ele pode abrir sua própria oficina mecânica, sua própria área industrial, ainda que seja pequena, mas vai gerar renda, vai gerar emprego, vai ter seu sustento. Então eu acredito que esses programas assistencialistas, eles já não são mais necessários no município e no país em si. Nós temos que dar a vara com o anzol para a pessoa pescar o peixe. Candidato, gostaria que o senhor falasse, pré-candidato, né, Felipe Costa, o senhor falasse a respeito da situação da saúde, que está em colapso há muitos anos. Agora ficou escancarada de vez com a Covid-19, mas a nossa saúde aqui sempre foi precária ao longo dessas últimas décadas. Todo ano tem que estar pedindo ajuda para o hospital, todo ano tem que estar buscando cobranças aqui em relação a leito hospitalar, vaga de UTI, questão de exame que demora meses até anos para serem liberados. O senhor teria alguma proposta? O que o senhor faria para mudar o sistema público de saúde, visto que Teoflotone é responsável pela saúde de toda a macro-região? Aqui é a porta de entrada para todas as cidades dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. O que o senhor faria diferente na área da saúde para melhorar essa situação triste que nós vivemos aqui hoje? Nós temos um problema crônico, Vanilson. Eu estive em Belo Horizonte segunda-feira para me acompanhar de perto um processo de informatização e tecnologia no sistema de saúde. Então, Teoflotone tem autorizado o Ministério da Saúde. Isso aí nós temos que olhar. A atenção primária até a rede hospitalar, que é a última instância no sistema de saúde. Teoflotone tem autorizado a implementação de 71 PSFs junto ao Ministério da Saúde. Só existem 41. Desses 41, 9 estão suspensos porque não atenderam critérios básicos. Teoflotone tem a possibilidade de implementar 71 consultórios odontológicos na rede SUS. Só tem 10. Então, e não é dinheiro que é tirado dos cofres da prefeitura. É dinheiro do federal. Governo federal. Ponto. Os PSFs, eles têm um incremento de recurso chamado PEMAC, Programa Nacional de Melhoria
e do acesso à melhoria e qualidade da atenção básica. Ou seja, você pode utilizar esse dinheiro para equipar os PSFs e bonificar as equipes que ali trabalham. Então, qual que seria a nossa ideia? Redistribuir a população de Teófilo Otoni, implementar mais PSFs, trabalhando em parceria com a Universidade Federal para dar assistência a esses PSFs e à rede SUS, buscar junto ao Ministério da Educação a criação de uma escola de residência médica aqui em Teófilo Otoni, porque assim você atrai profissionais da área. Atrai, porque o profissional médico ele almeja ser especialista em determinadas áreas. Informatizar toda a rede primária com prontuário eletrônico. Tem pessoas que fazem o mesmo exame 3 vezes na rede SUS, isso pesa nos cofres do município. E tem outras que ficam esperando anos. Então, com prontuário eletrônico, nós vamos informatizar todo o sistema, teríamos uma central de gestão desse sistema. Tem recurso para fazer isso? Teria que implementar. Tem um programa, o CISREG, que é um sistema de regulação tanto de exames, consultas, quanto também de leitos, que também é uma proposta nossa, que a gestão dos leitos hospitalares daqui de Teófilo Otoni é feita pelo Estado. Então, quem conhece a realidade somos nós. Então, deveria ter uma central de regulação de leitos municipal. E na atenção primária nós temos a ideia, além de informatizar, estabelecer um plano de metas a serem implementadas, e caso essas metas forem atingidas, bonificar as equipes de PSF, mudar o perfil do Raimundo Gobira e estruturar fisicamente aquele hospital. O Raimundo Gobira o município, né, perde em torno de R$100 mil por mês, 70 a 100 mil, só pelo fato do Raimundo Gobira não funcionar 24 horas direto. O perfil dele é 24 horas, ele só funciona 12. A prestação de serviço é muito danosa. A pessoa quebra um pé lá, por exemplo, fica 20 dias, 25 dias esperando a cirurgia. Então a assistência deveria ser maior. E também a questão da policlínica, Vanilson. A policlínica, infelizmente, deteriorada, não está exercendo a atividade que deveria exercer. Então, qual que é a nossa estrutura e uma experiência que a gente vê em Belo Horizonte? Estruturar mesmo a policlínica, transformar num centro de especialidade médica, e inclusive proporcionar, quem sabe, um centro cirúrgico para cirurgia simples, a cirurgia eletiva, por exemplo, vasectomia, laqueadura, essas retiradas de verruga, por exemplo, que precisa de um dermatologista, mas vai para a área hospitalar, tira esse foco da rede hospitalar de cirurgia simples e monta dentro de um centro de especialidades médicas. Isso aí a gente consegue estar atendendo, consegue implementar, é uma política a médio prazo, mas a gente consegue de certa forma atender. Outra coisa que a gente tem vontade de fazer, e é uma robustez muito grande de pedidos de exames laboratoriais que ficam meses e meses as pessoas aguardando a resolutividade por conta do sistema de saúde. Por que não pensarmos na criação de um laboratório de análises clínicas, um laboratório municipal de análises clínicas, pactuar com os municípios da nossa micro e ou macro região e vender, entre aspas, esses exames, ao invés de nós terceirizarmos, por que não implementarmos aqui, em Teófilo Otoni, um laboratório municipal de análises clínicas? Tem profissional, tem mão de obra, tem recurso do governo para isso, tem os municípios que necessitam, tem uma fila do SUS gigante, e nós aos poucos conseguiríamos esvaziar essa fila e dar mais resolutividade à população de Teófilo Otoni. Bom, o tempo nosso já extrapolou, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta. Eu estou vendo uma quantidade enorme de gente se lançando pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni. Aí eu faço o seguinte questionamento: se continuarmos do jeito que está aí, daqui a pouco vai ter mais candidato do que eleitor, né? Eu gostaria de saber, o senhor vai seguir firme como candidato a prefeito, como pré-candidato a prefeito? Poderia abrir mão em alguma situação? E se poderia, qual situação seria essa? Vanilson, antes de tomar qualquer decisão, eu dobro os meus joelhos e peço orientação a Deus, peço sabedoria e discernimento para entender qual realmente é a minha vocação e o que realmente eu devo fazer. Não está nos meus planos abrir mão para ninguém, mas a vontade de Deus deve prevalecer. Então eu acredito que o projeto por Teófilo Otoni, o nosso município, ele tem que ser maior do que qualquer vaidade pessoal. Felipe, você poderia abrir mão? Depende. Se realmente a população entender que o meu nome não é viável para poder disputar, e que caso eu disputasse, ensejaria na permanência dessa administração que está aí, que mostrou ser muito ineficiente e desorganizada,
Eu poderia abrir mão sim, Vanilson. A vaidade, ela não faz parte de mim. Eu não sou um crápula, não serei um crápula, e não serei ao ponto de colocar o nosso município num abismo por conta de vaidade pessoal. Eu tenho certeza que tudo é no tempo de Deus, tudo é conforme a vontade de Deus, e a gente tem que buscar ouvir o que a população quer, analisar o que é o cenário atual e o que um político responsável ele tem que fazer, tomando a decisão certa no momento certo, apesar que não está nos meus planos desistir de forma alguma. Eu estou muito focado, eu sou muito determinado àquilo que eu quero, mas a minha prioridade é atender a vontade de Deus, é atender os anseios da população de nossa cidade. Muito obrigado, Felipe Costa, pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni, pela entrevista, e fique à vontade para se despedir do público ouvinte aqui do Conexão 98, pela Rádio 98 e pelas nossas plataformas digitais na rede social. Muito obrigado, Vanilson, a toda a equipe da Rádio 98, obrigado a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o Teófilo Otoni, o que mais precisa, população, é de planejamento, de organização, de gerenciamento. No entanto, mais do que isso, nós estamos precisando de oração, que todos possam colocar todos esses pré-candidatos, inclusive o atual prefeito, em suas orações, pedir a Deus que nos dê direcionamento, que nos dê sabedoria, que realmente que nós possamos nos desprender de qualquer vaidade pessoal e olhar o município de Teófilo Otoni com prioridade. Eu agradeço imensamente a todos, realmente, inclusive da região rural, que estão nos recebendo tão bem. E a nossa proposta realmente é de trazer um trabalho inovador. Se Deus permitir a população entender que temos o perfil necessário e que sejamos a pessoa correta para assumir, buscaremos fazer um excelente trabalho. Caso não entendam, pelo amor de Deus, procurem realmente uma pessoa que seja gestor, uma pessoa que tenha perfil, que olhe para o município e não para os interesses próprios. Nós não podemos mais permitir que pessoas que olham o seu próprio ego em detrimento do município. Por favor, olhem essa situação, porque nosso município não merece a permanência dessa administração atual e não podemos deixar na mão de outras pessoas irresponsáveis. 8h51, o Conexão 98 volta já já.